Boa tarde, amigos. Espero que esse vídeo encontre todos muito bem. Vamos falar um pouco sobre psicofisiologia hoje, como que é essa relação entre a parte psicológica e a parte fisiológica, né? Tanto do aprendizado motor, ali desde a criança, até passando pela parte esportiva, né? Pela parte do desempenho esportivo, até mesmo aos idosos. O que tem falado os estudos aí voltados para essa seara, para esse assunto que está bastante em voga, não tem como você separar o psicológico do fisiológico. Logo, é uma matéria que dá para a gente o nosso motivo para a gente estudar psicologia na graduação de educação física e em outras graduações também. Tá? Então fica ligado nesse vídeo aí, muitos assuntos interessantes vão rolar aí, pessoal. Até logo. A psicofisiologia ela está relacionada intimamente ali com como a pessoa sente o ambiente ao qual ela está inserida, né? O que afeta ela, o que não afeta. Tanto em níveis reais, quanto em níveis subjetivos, né? Sentimentos, etc e tal. Então uma pessoa ela pode se estressar tanto fisicamente quanto mentalmente, em termos motivacionais, digamos assim. Então vamos lá. Nesse primeiro slide aí a gente vê a psicofisiologia na educação física, né? Ela está relacionada intimamente com a parte fisiológica e vice-versa. Então a mente afeta o corpo e o corpo afeta a mente. Qual é esse objetivo? É o comportamento, né? Investigar ali o que acontece no comportamento do ser humano e os processos que organizam esse comportamento, essa forma de sentir as coisas. Os sinais fisiológicos ou informações autodeclaradas fazem parte dos instrumentos dessa investigação, né? Tanto através de sinais fisiológicos, ou seja, dentro do laboratório, ou informações autodeclaradas, que são essas que eu gostaria de me apegar, né, ao que a gente pode aplicar, né? Tanto numa sala de musculação, quanto numa ginástica, você está ali diretamente com o cliente, ou com o aluno, ou com o paciente, na parte da fisioterapia, né? Então você pode aplicar certos instrumentos de fácil acesso ali para você. O ser humano está todo o tempo sendo afetado, sentindo, interpretando o que acontece e respondendo aquilo. As crianças, elas têm, a partir do momento que ela nasce, ela já começa aquele aprendizado motor, né? Ou aprendizado psicológico também, ela começa a agregar conhecimentos a ela. E as crianças vão se desenvolvendo, chegam na parte da adolescência, tem todo o conhecimento também motor, um autoconhecimento e um conhecimento externo também. Na parte esportiva, os atletas também necessitam, a gente vai ver alguns estudos interessantes referentes a isso, também necessita de estratégias, né? Estratégias esportivas para ganhar, como também a parte motivacional. Então, para ele não perder aquele foco, para ele não sair daquela performance, né? Se manter sempre uma performance ideal, a qual visa sempre o atleta, né? E os idosos, o que é a psicologia, o que as investigações da neuropsicologia falam sobre os idosos? Relações de Alzheimer, doenças psicossomáticas, doenças do estresse, tudo isso também está conectado, né? Físico e mente. Aqui, os profissionais que tratam da psicologia no esporte, sejam eles tanto o psicólogo do esporte, que hoje estamos tendo uma intervenção muito grande, isso é altamente positivo, tanto quanto o próprio profissional treinador, né? Ou o fisioterapeuta, ou o nutricionista, tudo isso ele é um interventor, né? E eles visam o quê? Ajudar os atletas, né, a usar os princípios psicológicos para melhorar o desempenho atlético, né? Estratégias, quais são as melhores estratégias psicológicas para esse atleta, o que funciona, o que não funciona, e bem como compreender a via contrária disso. Ele compreende também a participação das atividades físicas no desenvolvimento psicológico, o que aquilo ali afeta nele, né? E entendamos aí desenvolvimento psicológico como também o estresse, tá? Na parte esportiva, digamos assim. Na parte da criança é isso mesmo, desenvolvimento psicológico, né, através da atividade física. Mas no atleta, no idoso, a gente tem que observar o que isso afeta na saúde e no seu desenvolvimento. No próximo slide a gente vê o aprendizado motor e neuroplasticidade. O
que vem falando sobre isso? É a constante reorganização estrutural e funcional do sistema nervoso humano. Ele está sempre aprendendo, tá? Estamos sempre no desenvolvimento de agregação, digamos assim, né? A aprendizagem motora é descrita como um conjunto também, né, de processos dinâmicos associados à experiência motora, tá? Então a aprendizagem motora na criança, ela não é uma coisa só. Ela é uma associação, e quanto mais experiências a gente dá para a criança, é aquele que a gente fala que é a janela que está aberta ali para o aprendizado, né? Aquele momento que a criança tem que aprender, ela tem que experimentar. E ela tem que ser dada essa oportunidade para ela experimentar, conhecer e aprender, e errando também. Os instrumentos que a gente pode aplicar, né? Tá ali a famosa escala de Borg, que a gente já conhece já desde a faculdade, já vem sendo falada, que ela é um autorrelato de carga interna, né? Como que você está sentindo aquela atividade. Temos também a escala de humor de Brunel Brooms, né? Que é uma escala de humor, eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. O NASA TLX também, que é a carga de trabalho, né? Que eu utilizei na minha tese de mestrado. A escala de Borg, basicamente, ela se refere a esse instrumento, né? Ele é um instrumento de coleta de informações, onde a pessoa autorrelata qual é a intensidade que ela está naquele momento, de 0 a 10, o que ela está sentindo. A escala de Brunel-Brooms já é um outro instrumento de fácil aplicabilidade. A pessoa coloca nessas escalas aqui a parte de 1 a 24, o que ela está sentindo ali nos seus de 1 a 4, de 0 a 4, na verdade, um instrumento de fácil aplicabilidade também, onde ela coloca como ela está se sentindo confusa, animado, esgotada, etc e tal. Isso vai gerar um número, esse número vai ser depois entrar numa aritmética e a parte estatística vai ser realizada. A escala de Brooms também tem a validação, a versão dela na brasileira, ela foi validada pela Universidade de Santa Catarina, foi adaptado para brasileiros e foi validado esse instrumento como confiável. Esse instrumento é tido como um instrumento confiável. E agora chegamos ao NASA TLX. O NASA TLX foi um instrumento que eu utilizei para aferir, para ter um feedback sobre a carga de trabalho de pilotos da aeronáutica, pilotos de transporte. Temos aqui nessa coluna as dimensões a qual ele investiga, né? Exigência mental, física, temporal, etc., até frustração, os limites, alto e baixo, e a descrição logo ali na parte direita. Ele tem 10 escalas ali, né? 10 casinhas. A pessoa, quanto mais à direita, mais alto, né? A percepção de esforço, ou seja, a carga de trabalho. Performance a gente vai ver que é diferenciado, porque quanto mais a percepção dele foi de uma performance baixa, significa que ele teve uma carga de trabalho maior para poder tentar modificar aquilo. Por isso que ela está invertida. Temos a folha de ponderação, né, que a gente coloca aqui as taxas, tem uma metodologia também para isso. E o somatório ele vai dar a taxa global ponderada. As ciências de relação entre físico e psicológico, né? Psicologia fisiológica, a neuropsicologia, todas essas são ciências aí que têm franco crescimento atualmente nas investigações. A psicoendocrinologia, falando um pouco sobre a relação psicológica e hormonal. A psiconeuroimunologia, falando sobre a parte psicológica e imunidade, e o que tem sido falado de mais importante referente a isso. Os estudos têm correlacionado as citocinas pró-inflamatórias, interleucina 1, interleucina 6 e fatores de necrose tumoral alfa com transtorno depressivo maior. Como a pessoa tem estresse direto, constante e intenso, né, esse eixo fica prejudicado e não tem um desligamento. Então o cortisol ele fica circulante ali, sendo produzido direto, e isso vai causar efeitos nocivos. E o que pode gerar níveis de cortisol aumentado, o estresse psicológico também pode causar isso. O cortisol parece desempenhar um papel importante no acúmulo de gordura abdominal e eventos de infarto, como foi falado agora. O estresse é um modo do corpo de reagir a qualquer mudança na rotina, que pode ser boa, ruim, e real ou imaginário. Então, quando a gente fala de estresse,
não necessariamente seja uma coisa ruim, né? Às vezes uma alegria muito, muito grande, muito intensa, uma surpresa, alguma coisa, a pessoa também passa por um evento, passa a ser um agente estressor aquilo, né? E pode ser real ou imaginário, a pessoa pode ter brigado, brigas familiares, brigas de relacionamento, sobrecarga de trabalho, etc e tal, noite sem dormir, tudo isso gera, porque o cortisol também, ele é um hormônio de regulação, né, dia e noite. Então, na verdade, quando você tem liberações desse hormônio, são realizadas na parte da noite também. Então, se você não dorme bem, automaticamente você afeta a produção, a liberação desse hormônio, que é um hormônio positivo, mas aquilo que falamos, em excesso, ele acaba se tornando um fator negativo para a saúde. Sobre a fadiga é um processo que está inserido na sociedade, né? Dependendo do nível de fadiga, seja ela física ou psicológica, ela impede a realização de tarefas e a pessoa pode entrar numa espiral negativa, né? Quanto mais fadiga, menos atividade. Quanto menos atividade, mais fadiga. E isso vai terminar onde? No esporte, mecanismo de proteção dos órgãos vitais durante o esforço, a partir da redução. Isso aqui foi falado antes, né? Falamos sobre o sistema nervoso central fazendo desligamento ali das conexões motoras. Então vamos falar um pouquinho sobre esse artigo aqui da fadiga muscular aguda, os sistemas fisiológicos e as possíveis relações. Só tem uma breve palavra sobre ele. A literatura ainda tem esse questionamento do que é mais importante na fadiga, na fadiga aguda. É o sistema nervoso central? É o aparato contrátil? É a parte cardiopulmonar entrando em relativo estresse? Então ainda tem essa dúvida, né? Parece que é um conjunto, né? Não tem como você dizer, não, é isso. Não, o sistema nervoso central ele é o comandante principal. Pode ser que sim, mas também pode ser uma parcela, um percentual das outras fadigas. As relações exercício, saúde e depressão. A atividade física regular atua na melhoria da saúde, né, da autoestima, cognição, socialização, diminuição de estresse, ansiedade e depressão. Isso já é consolidado, tá? A pessoa que pratica atividade física, ela ganha uma nova arma contra ansiedade, eventos de ansiedade, etc e tal. Claro que para quem prescreve é necessário ter consciência de que o início da atividade ele já parece o início de uma crise de ansiedade. Os primeiros sintomas ali daquele momento é a frequência cardíaca alta, a frequência respiratória também, o aumento da sudorese e são muito similares. Então existe uma necessidade ali de fazer uma regulação da atividade física para que seja gradual a inserção da atividade física na vida daquela pessoa, tá bom? Logicamente, se a pessoa já tiver um histórico de atividade física, ela compreende o que é uma coisa e o que é outra. Agora, se a pessoa é nova na atividade, não adianta você querer aumentar a intensidade naquele momento, porque só vai afastar a pessoa. Então, a atividade física regular influencia também na plasticidade cerebral, vou falar aqui de cima aqui, né? O aumento da velocidade do processamento cognitivo seria uma melhora também na circulação cerebral, a alteração na síntese e degradação de neurotransmissores. É relativamente barato, né, que pode ser apresentado a uma grande parte da população. Então, em outros termos, só não pratica quem não quer, né, ou que ainda não foi forçado a querer. Porque a partir do momento que a pessoa recebe o ultimato, olha, ou você faz ou você vai ter problemas graves. A pessoa pode interpretar aquilo ali como, agora chegou a hora, preciso realmente fazer. A gestão do estresse e ansiedade para contrapor e restaurar o equilíbrio dos sistemas, entre os sistemas. Então, a pessoa precisa gerenciar essa questão. Ela precisa saber o que ela gosta de fazer e praticar um pouco mais daquilo que ela gosta de fazer. A atividade física, lembrando, não dependendo da intensidade da afecção, né, da pessoa, ela está afetada com um transtorno depressivo maior. A atividade física só é o salvador? Então, observem essa pergunta, porque se ela está num tratamento médico, um tratamento psiquiátrico, um tratamento psicológico, ela não pode substituir.
São sempre tratamentos que caminham em paralelo para poder tratar aquela pessoa em várias dimensões, tá ok? O córtex cerebral, a localização dele aqui, a camada cinzenta, né, parte externa, devido aos corpos neuronais. Ele possui cerca de 2 a quase 100 milímetros, né, de espessura, tá? E é numerosos em corpos de neurônios. Então, alguns estudos falam sobre esse milímetro, né, do córtex cerebral, relacionando algumas doenças, principalmente pressão arterial. Vamos ver mais para frente. Aqui é o que estava falando antes sobre o estresse prolongado sendo sustentado. O nível de cortisol aumenta, o nível de cortisol sendo aumentado. Temos aqui, ó, a curva e fases do estresse, né? O alerta tem uma resistência no topo da montanha, aí, digamos assim. Tem a fase da resistência, né? Onde o organismo tenta se adaptar a esse estresse. A fase de quase exaustão e a fase de exaustão, se o estresse não for administrado, não for gerido, como falamos anteriormente. Então temos as sensações persistentes de ansiedade, impotência, fracasso iminente e imunossupressão. Né? A pessoa não pode se manter numa condição dessa, que é altamente nociva, porque ela cria um ambiente tóxico para ela mesma conviver, ou seja, ela com ela mesma. Uma sensibilidade maior ao estresse tem sido associada à depressão severa. Então, tem pessoas que têm um nível de capacidade maior, né, de suportar aquele nível de estresse, tem pessoas que têm um nível um pouco mais reduzido. Continuando nos estudos, nós temos estudos aqui da influência do estresse pré-competitivo no desempenho de lutadores. Esse estudo ele fala sobre evidências, né, de que estratégias psicológicas elas são altamente positivas na regulação do estresse pré-competitivo, ou seja, bons resultados são encontrados quando são usados a parte psicológica voltadas para aquele evento. Esse estudo bastante interessante também investiga o efeito da perda e ganho no engajamento do esforço, incentivada por meio de mudança oscilatória cortical antecipatória. O que esse estudo falou? Que ganhos eles motivam o aumento do desempenho. Nesse caso aqui, se eu não me engano, foi até monetário. Tá? Então, ó, se ganhar, vai receber tanto. Beleza, isso aí motiva a pessoa a acertar, né? Por incrível que pareça, o ser humano também ele é motivado também por ganhos, né? Então ele se empenha mais naquela atividade, a partir do momento que tem uma garantia de que vai receber alguma coisa em troca. Esse estudo aqui sobre função cerebrovascular na hipertensão. A hipertensão não é uma consequência necessária do envelhecimento, mas o envelhecimento ele cria um ambiente mais favorável para a hipertensão. Logo, isso interfere na estrutura e função cerebral. Então, já sabemos aí, temos uma linha de raciocínio de que pressão arterial alterada, ela pode também alterar fisicamente ou estruturalmente o cérebro, principalmente o córtex cerebral. Aqui tem aquele estudo sobre espessura cortical e função cardíaca. Os achados sugeriram que um declínio na variabilidade da frequência cardíaca e na espessura cortical, né, esse TC, a espessura cortical, acontece com o aumento da idade, particularmente no córtex orbitofrontal. Então, vemos aí um declínio de variabilidade da frequência cardíaca, porque quanto mais variação na frequência cardíaca nós temos, melhor para exercer as atividades do dia a dia, ou seja, significa que a parte cardiovascular ela se adapta bem a algum estresse eventual, ou seja, você está sempre tendo uma adaptação boa. Quando a variabilidade da frequência cardíaca diminui, isso significa que ele se torna mais rígido a mudanças, né? Tá? Então, isso acontece juntamente com a diminuição do córtex cerebral. Outro estudo explorando ali o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, associando isso com fadiga durante movimentos rítmicos sem resistência. Esse estudo resultou na indicação de interações cognitivas motoras e num papel proeminente do córtex pré-frontal na fadiga. Nesse caso aí, os movimentos rítmicos do bater de dedos, né, que é uma tarefa considerada simples, ele foi associado a maior atividade no córtex pré-frontal.
transtorno depressivo maior na adolescência. Eles concluíram que o estudo revelou que o transtorno depressivo maior em adolescente está associado à desregulação, à disfunção, né, vascular, desregulação cardiovascular e disfunção vascular. E isso pode ter uma consequência que pode ser evidente mais tarde, não necessariamente naquele momento. Esse estudo aqui ele falou sobre a estimulação audiovisual durante o exercício. Ele constatou que o efeito da estimulação associada à imagética, o fato de você imaginar você em atividade, ela provoca significativa melhora na performance de um atleta de triatlon. Esse próximo estudo aqui, ele fala sobre isso. Não em nível de performance, mas que só pelo fato do atleta imaginar naquela atividade, ele já demonstrou sinais fisiológicos similares aos de atividade real. Então, como que o cérebro pode produzir, né, um efeito imaginário, transformar, né, pode traduzir um efeito de algo imaginário em real. Esse é o mecanismo também da doença psicossomática. Então, os modelos tradicionais da fadiga e desempenho, foi o que eu falei antes, né? Hoje em dia é tido mais como a ação da parte central, e esse estudo aqui ele fala sobre isso, né? Central ou periférica? Atentem aqui, meus amigos, porque quando a gente fala, antigamente a gente falava fadiga central e fadiga periférica. Qual era a intenção ali desses termos? Fadiga central é cardiopulmonar, né? Então, eu tô com uma fadiga central, eu tô com cansaço respiratório. Tô na corrida, tá cansado? Aonde você tá mais cansado? Centralmente ou perifericamente? Aí o aluno, claro que o aluno já devia estar esclarecido sobre isso. Não, tô com uma fadiga central, não tô conseguindo respirar direito, minha frequência está muito alta. Beleza, vamos diminuir. Tô com uma fadiga periférica, tô com uma canelite ali aguda naquele momento, minha panturrilha tá doendo pra caramba, eu tô muito cansado, minha perna tá muito cansada. É uma fadiga periférica. Hoje em dia, quando esses estudos falam sobre isso, a fadiga central, na maior parte dos estudos, eles falam sobre fadiga do sistema nervoso central. Então, é importante a gente não confundir esses dois termos hoje em dia, né? Gatilho acessório motor interrompido devido à fadiga mental, evidências preliminares. Os achados eles ficaram ligados ali à teoria, né, sobre o controle cognitivo, né, comprometido sobre a fadiga, né, e as ideias sobre o papel da dopamina na fadiga, que para de ser produzido, né, bem como na regulação do IBP. Então, galera, finalizamos esse vídeo aí fazendo uma conclusão ali do que ficou evidente, que a parte psicológica e fisiológica não tem separação ali, digamos assim, difícil você conseguir separar uma coisa da outra. Então, tanto no aprendizado motor quanto no desempenho esportivo, tanto quanto no estresse psicológico do idoso, ou então até outras pessoas mais jovens também, a interpretação psicológica do que acontece, ela é muito importante, tá? Então, percebemos ali que no nosso desenvolvimento do nosso trabalho, seja ele na academia, seja ele em outros locais, a gente faz uma intervenção e é necessário saber como que aquela intervenção está sendo sentida pelo cliente, pelo aluno, né? E isso é altamente importante para a gente ter um feedback também da parte da fidelização do cliente, da parte do desenvolvimento do trabalho, de como isso está sendo sentido por parte do cliente. Não adianta você chegar e desenvolver o trabalho, isso daqui, e não ter nenhuma flexibilidade para poder eventualmente fazer uma modificação, fazer uma adaptação. Você precisa ter essa flexibilidade dentro do seu trabalho. Não é dizer que o cliente ele vai regular o que tem que ser feito. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo. Não é por aí. O cliente ele vai fazer o que tem que ser feito. Só que nós precisamos, como profissionais que temos o conhecimento, que é difícil a separação entre o psicológico e o físico, aspectos motivacionais, aspectos de sensação de fadiga, aspectos da depressão e sensações de prostração, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora tanto da montagem do treino quanto na passagem dia a dia, né? Observar
como é que aquele aluno está fazendo, está realizando a atividade para que seja da melhor forma possível, uma experiência mais agradável também, não necessariamente seja traumático, né? Tá bom, pessoal? Então, um forte abraço para vocês aí, estaremos juntos aí para mais vídeos.